Pois bem, então vamos colocar a mão na massa. Vamos trabalhar, que estamos aqui para isso, né? Então, para a gente começar a ilustrar, entender ou revisar os conceitos de orientação a objeto e ter ela ao nosso lado daqui para frente, vamos implementar algumas coisas básicas, baseado já no exemplo que a gente falou ali no início do vídeo, no início da aula, que seria a situação de um banco, que é um negócio que todo mundo tem, sabe como é que funciona, pelo menos tem uma ideia geral, né? E fica como um exemplo legal para a gente começar e implementar até alguma coisinha na web. Mas, por enquanto, vamos começar em linha de comando, que vai ser o nosso foco. Então, vamos criar primeiro um novo projeto. Open Folder. Nós estamos na aula de orientação a objeto. Vou criar uma pasta que eu coloquei como padrão de código fonte. E aqui o nome do projeto que eu vou chamar Pior Introdução. Aqui a minha pasta. Ok. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente começou a pensar ali, discutir sobre a questão do que é classe, atributo, método e as entidades, né, que comporiam um sistema bancário, a primeira coisa que a gente falou da conta. Então a gente já identificou classe como conta, falamos de alguns atributos, alguns métodos, falamos do titular também. Mas quando a gente pensa em banco, a primeira coisa que a gente pensa é conta. Então, vamos criar uma classe conta. Por padrão, não é algo obrigatório, mas é uma regrinha bastante utilizada. Classes em PHP, a gente coloca todas numa pasta, inclusive que eu criei ali também de tanto que eu uso, a pasta SRC. SRC, né, eu acho que vocês sabem, vem de source, que é fonte, que já é uma abreviação para source code, código-fonte. Não que todo código-fonte vai ficar aí, mas as classes sim, deixando os PHPs mais envolvidos com apresentação, com HTML, fora daí. E aí ficam as classes, que é PHP puro. Então a gente cria já conta.php. E vejam que eu já criei a classe PHP como com a primeira letra maiúscula, que também essa sim é uma regra, né, bastante utilizada não só em PHP, mas como em qualquer outra linguagem, que classes têm letra maiúscula e os objetos letra minúscula. Então, conta.php maiúsculo. Todo PHP, independente se é classe ou não, ou é HTML ou qualquer coisa que seja, tem que ter o identificador ali, né? Só que agora, para criar classe, a gente tem a palavra reservada class e também o nome da classe, conta. Abre e fecha a chave. Eu vou, não que seja obrigatório também, mas vou ficar fazendo uma referência ao Java, né? Mais uma vez seria legal que a gente tivesse junto e que vocês pudessem ir me falando se viram, se não viram isso, mas eu vou deduzir o que vocês viram e eu vou fazendo essas analogias. Então, a classe conta também, eu imagino, né, que vocês lembrem, no Java era exatamente igual. O nome do arquivo, o nome da classe, abre e fecha a chave e todo o conteúdo da classe vai estar aqui dentro. Primeiramente, os atributos e depois os métodos. Já meio que se tem isso como padrão. Então, os atributos de uma conta, né, mais uma vez refletindo e fazendo o trabalho de abstração, o que uma conta teria basicamente? Um titular, né, que a gente já falou, que tem um nome, ele tem um nome, tem um CPF, e o básico da conta é ter dinheiro, né, pessoal? Então, um saldo, que seria o saldo da sua conta. Muito bem. Ele está dando um errinho aqui, mas enfim, quando a gente for executar, não está fazendo muito sentido esse erro aqui, mas tudo bem. Depois a gente, na hora de executar, a gente identifica.
Então a gente já tem esses atributos. A gente sabe que, né, é falado desde que a gente começou com o PHP, que o PHP é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, ela não obrigatoriamente precisa de definir que uma variável é string, que é inteira, que é real, float, etc., booleano. Mas, particularmente, e o próprio PHP vem assumindo isso, que é interessante, sim, para que você interprete, por exemplo, o CPF. Será que o CPF estão colocando, seria um string? Ou estão colocando como um número inteiro lá? Né? Não faria muito sentido. O nome a gente sabe que é string, e saldo, né? É um float, é um inteiro. Deve ser float, porque tem centavos. Então, essa dúvida não é interessante, principalmente para nós programadores, né? Alguém vai pegar a tua classe para usar num sistema maior e vai ficar com essas dúvidas. Então, a gente vai daqui para frente, a não ser que sejam exemplos muito pontuais, rápidos, coisa realmente que não tenha necessidade, mas a gente vai buscar definir os tipos. Né? Em Java, vocês tinham string como classe, né? Mas no PHP é um tipo, e por isso que ele fica com letra minúscula. E o saldo float. Beleza, a gente já tem agora os atributos. Ele tá. Vamos só executar aqui para a gente ver o que está acontecendo. O que está acontecendo com ele. Eu estou achando muito estranho esses montes de linha vermelha. Conta.php, conta.php. Abrindo e fechando lá, a gente já testa. Vamos fazer o seguinte para a gente testar. Então, aqui ficam as classes, aí aqui fora, não é? Eu vou criar e aí não vai ser mais a classe, vai ser o nosso programinha sendo executado, então não é com letra maiúscula, que eu vou chamar de banco. Também não vou, por enquanto, fazer HTML. Quando começar a ficar maior, a gente pensa em algo como um HTML. Aí vejam só, isso aqui, como a gente falou, é a classe, é a forma, né? Ela está aqui para ser utilizada, mas por enquanto não existe nenhuma conta. As contas estão prontas para serem criadas, mas não existe nenhuma. Eu quero criar uma conta, né? O titular Fábio, né? Vai lá no banco IFC e quer criar uma conta. Então eu vou chamar de conta 1 ou conta Fábio, conta 1, variável, né? E aí eu quero criar uma nova conta, new conta. Então isso aqui é que se cria uma instância, que se cria um objeto que está armazenado nessa variável. E vejo que essa variável, podia tentar fazer uma analogia com um vetor, mas seria muito pobre, né? Um vetor é uma sequência lá só de valores, geralmente do mesmo tipo, indexado por números inteiros, ou a gente viu que dá para colocar outros tipos de índice, mas esse objeto aqui, ele é muito mais do que isso. Ele tem vários, né, a possibilidade de vários tipos de valores aqui, além das funções, que a gente agora vai chamar de métodos, que estão atrelados a ele. Então, esse objeto aqui é um mundo, é um tipo bem completo, com atributos, né, que são as informações, os dados sobre esse objeto, e também o seu comportamento, que são as ações que ele executa, representados por métodos. Então, se eu venho aqui, né, só criei esse objeto conta, e aí uso aquela função var_dump, que dá o conteúdo de uma variável, né? Seja ela um tipo simples, né, como é um inteiro, um float, um string, ou seja, essa variável um tipo complexo, porque a gente acabou de criar um tipo conta, ele é complexo porque ele é um tipo que tem vários valores, vários variáveis dentro dele, além de funções, ou métodos, né? Vou deixar de falar função, é que no PHP fica difícil, já que a função tem uma palavra function, ou método começa com function. Então vamos ver aqui, var_dump. Vou abrir o meu. Tem um erro aqui que a gente já sabe que vai acontecer. Quer dizer, eu sei, né? Mas os outros vamos esperar ali ver o que ele nos alerta.
Então eu vou até a minha pasta lá, que está no meu Google Drive, está em ensino, prog 2, aulas, aula 11. Aqui, o meu banco está aqui, né? Então eu faço PHP banco. Qual o primeiro erro que ele vai dar aqui? Uncaught erro. Class conta not found. Ele está dizendo que não encontrou a classe conta. Claro que ele não encontrou. Por quê? Porque vejam que o arquivo conta, né, a classe conta.php não está na mesma pasta, porque a gente disse que é interessante essa organização de colocar as classes na pasta src. Então a gente vai aprender, que eu acho que eu não falei ainda, um novo comando chamado de require, onde a gente aponta para onde está esse arquivo. Né? Poderia pensar, fazer analogia com aqueles comandos do HTML, onde a gente aponta para o CSS ou para o JavaScript, né? Mostrando a ele só o arquivo que você está tentando usar está nessa pasta, nessa localização. Existe o require e o require once e o require. Fazem exatamente a mesma coisa. A questão é que o require, toda vez que você está na aplicação, ela está em execução, toda vez que esse programa ou esse PHP é chamado, ele vai carregar de novo esse arquivo que está sendo solicitado. E o require once, require é requerer, fazer uma requisição. E once é uma vez. Então ele só faz essa requisição desse arquivo uma única vez. Então se torna mais eficiente. Então agora a gente está informando tal arquivo. Ele está dando um erro aqui. Stringx. Tá. Então era uma coisa que eu estava tentando adiar, mas o PHP não me permite. Vejam só. Vou dar um spoiler, mas a gente volta mais adiante. Tem um conceito que eu acredito, talvez vocês se lembrem, da orientação a objeto, que é o conceito de encapsulamento. Encapsular é você esconder o que não é necessário que os usuários da classe, né, que os programadores que utilizam uma determinada classe, necessitem ver. Então você esconde o que não é necessário e deixa ele acessar só aquilo que é necessário. E aí esse encapsulamento ele é feito através de algumas palavras-chave, de dizer que é público, ou seja, que é visível, ou se é privado, ou seja, se aquilo é escondido. Tem outras, mas essas são as essenciais. Em linguagens como Java, não é obrigatório você definir. Se você não põe, ele entende que é público. No PHP, não. Então, a gente tem que informar aqui, e aí eu vou começar colocando como público, public, public e public. Para que a coisa fique mais simplificada, tá? E aí depois a gente retoma esse assunto. Eu vou colocar aqui, agora PHP, muito bem. PHP continua, o Visual Studio continua dando um erro aqui. Espera, abre chave, tá aqui, abre chave, querido. Mas enfim, vamos ignorar, depois talvez ele acorde para isso. Expected. Pois bem, não importa que está funcionando. Então vou aqui PHP, então ele deu um var dump e vejam que o objeto que a gente criou lá, que ele numerou T1, ele tem um nome, tem um CPF e um saldo que não estão inicializados. Então a gente pode inicializar esses valores. De que forma? Aí a gente pega o objeto conta1. No Java, se vocês lembram, qualquer elemento de um objeto, seja ele um atributo ou um método, o que vocês faziam? Ponto e chamava esse método, esse atributo. No PHP, o operador ponto ele tem outras funções, né, de concatenação, como a gente já viu. Então, ele usa um operador da setinha. Aí aqui eu consigo apontar para a minha variável nome, meu atributo nome do objeto, onde eu dou o nome do meu correntista, meu titular, né? Conta 1 por CPF. Claro que eu vou colocar um CPF inválido, né? Para vocês não
me rastrearem. E conta 1 também eu vou definir um saldo. E eu vou começar com R$500. Vamos bem, né? Agora vamos executar novamente. Limpo. Vejam só. Agora a gente tem aqui detalhamento do objeto com um string tamanho 14. Outro string 14, não é coincidência, o nome do CPF. E o saldo de 500. Claro, aqui eu estou utilizando o VarDump porque ele dá uma visão já do todo, mas eu posso escrever aqui. Faço o meu bom e velho echo, nome do titular. 2 pontos, o ponto, né? Operador, conta 1. Nome. Vamos fazer a quebra de linha. PHP e all. Muito bem. Aqui agora a gente executa. Muito melhor, né? Nome de titular, Fábio. E dessa forma a gente consegue escrever os dados. Beleza, aí eu quero abrir uma nova conta. Esse objeto, ele representa esse elemento, né? Essa conta, de fato, que tem um titular, tem um CPF e tem um saldo. Se eu preciso de uma nova conta, eu não posso reutilizar esse objeto. Eu preciso de fato, uma nova conta. Eu vou chamar de conta 2. Então, estou criando a nova conta. Agora, uma pergunta. Se eu faço conta 2, nome. Agora eu tenho a Maria da Silva. Vejam que eu estou alterando a mesma variável nome, né? Atributo. Vamos parar de falar variável porque é muito mais que uma variável. Não? Um atributo é uma variável, mas que define o objeto. Então, é um negócio mais chique. Será que esse nome não está alterando esse nome aqui? Vamos copiar aqui e escrever o nome do objeto conta 2. Vem para a tela, banco. Nome do titular, Fábio, e outro, Maria da Silva. Então veja que apesar da gente estar alterando aqui o que parece ser a mesma variável, né, o mesmo atributo nome da classe conta, mas não, a gente está alterando o atributo nome em objetos diferentes. Então quando eu crio um objeto, o que na verdade eu estou criando é um espaço único na memória que pertence a esse objeto. Então ele comanda aquele espaço, ele pode fazer a alteração que ele quiser, que só vai fazer dentro dele. Criei um objeto conta 2, ele cria um novo espaço de memória reservado só para esse objeto conta 2. Então, o fato de eu mexer no atributo nome do conta 2 não quer dizer que eu vá mexer no objeto, na variável nome, no atributo nome do conta 1. Tá? Então, isso fica bem separado. Então, essa é a grande vantagem da orientação objeto. Eu tenho uma classe, que é a tal forma de bolo, onde eu posso criar quantos objetos eu quiser e eles funcionam de forma independente. Só que agora a gente tem que pensar, não obrigatoriamente porque a gente tem que colocar funções ou métodos, mas que naturalmente eles vêm. Principalmente assim, se a gente pensar no caso do saldo, né? Ninguém abre uma conta e aí o gerente pergunta quanto é que você quer começar de saldo. R$500 tá bom. 1.000? Não, 10.000 para mim tá bom. Não é assim que funciona. O saldo da sua conta, ele tem regras para variar. Você precisa ou depositar, né, para que ele cresça, ou transferir de uma conta para a sua para que ele aumente, ou quando você precisa usar o dinheiro, você saca, né, ou você transfere para outra conta ou faz um pagamento. É assim que teu saldo ele varia para cima, quando é bom, ou para baixo, que não é tão bom. Então, isso da gente definir
um saldo, né, colocando valores para um banco, isso não funciona. Então a gente precisa pensar nas operações básicas, ou seja, que comportamentos uma conta bancária tem. E a gente já havia, acho que, conversado rapidamente quando a gente falou da abstração, que pelo menos uns métodos como sacar e depositar seria o mínimo de um banco possuir. Então, como é que eu crio um método em PHP? Da mesma forma que se cria uma função. Function sacar. Ah, mas o que diferencia ser uma função um método no caso do PHP? Primeiro, pura e simplesmente por estar dentro de uma classe. Toda função, ou toda function que é criado dentro da classe, obrigatoriamente ela é um método. Aí o que é a definição do método? Qual a diferença dele para uma função? É que o método, essa operação, essa função sacar, ela está atrelada necessariamente à minha classe conta, ou objetos do tipo conta. Então, sacar eu sei que é sacar de uma conta. Então, a questão do método ela é muito mais teórica, né? Claro que na programação, na prática, aqui ele é uma função, ele tem cara de função, não tem como a gente negar isso. Mas ele ganha o nome de método porque ele está, assim como variáveis ganham o nome de atributos, porque eles estão relacionados exclusivamente com uma conta. Claro que assim como o atributo também, na verdade o atributo ele torna como obrigatório, mas o método é interessante que a gente também deixe claro qual é a visibilidade dele, se é pública ou não, né? Novamente, já a gente vai reforçar mais essa questão. Então aqui eu criei a minha função sacar, ou meu método, né? Vamos tentar falar método. Quando eu vou sacar, o que eu preciso definir? Um valor que eu quero sacar. Então, eu vou passar esse valor como parâmetro, o valor a ser sacado. Né? Eu quero lá sacar R$200, esse R$200 vai ser abatido no meu saldo. Então, eu faria saldo é igual a saldo menos valor. Isso aqui dá para simplificar um pouco mais, né? A gente já sabe otimizar essas contas, saldo menos igual valor. Tem um errinho. O que ele está dizendo aqui para nós? Variável indefinida. Realmente, ela não existe aqui dentro desse método. Ela existe aqui fora. Quando a gente fala em programação estruturada, a gente chama isso aqui de variável global, mas não é um caso. Porque isso aqui é uma variável. Né? O que é uma variável? É um pedacinho de memória que se usa para realizar operações. Né? Então, de fato, isso aqui é uma variável simples. Mas o saldo não, a gente acabou de falar, ele é um atributo. Então, se ele é um atributo, ele está relacionado a um objeto, a uma classe. Como é que eu faço referências? A gente viu como fazer referência a atributos aqui através de objetos que eu crio. Então, aqui, ó, funcionou. Conta um saldo. Mas eu estou dentro da minha própria classe. Eu não vou criar um objeto para usar a minha própria classe. Isso não faria o menor sentido. Para isso, existe uma palavra reservada que também tem no Java e é o mesmo nome PHP, que é o this, sendo que no Java também é opcional na maioria das vezes, e o PHP ele torna isso obrigatório. Então, eu preciso fazer dessa forma, this, ou seja, eu estou referenciando o meu próprio objeto, ele quer acessar algum elemento dele, no caso, ele quer acessar o elemento, o atributo saldo. Agora sim, eu digo que o saldo toda a minha conta, ele vai ser subtraído do valor. Beleza, isso aí já funciona. Vamos testar? Eu vou manter aqui esses R$500. Por enquanto, eu vou dar um fim na Maria, deixar ela aqui oculta. O nome do titular, beleza. Agora eu vou fazer um saque. Conta 1, sacar. Eu vou sacar R$300. Né? Final de semana tá aí. Agora eu vou aqui escrever o saldo atual.
quer ver, né? Quer controlar a conta dele. Conta saldo. Ponto PHP. Vamos ver como é que tá isso. Limpar. PHP. Saldo atual 200. Ótimo, funcionou o saque. Só que acabou o dinheiro. Não estamos nem no sábado ainda e o dinheiro já foi embora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sacar mais um pouco. Eu vou sacar mais R$300. Vamos lá executar. Saldo de menos 100. Opa, tinha 500, aqui 300, 200. Saquei mais 300, menos 100. Não deveria, né? A não ser que eu tivesse uma conta com cheque especial, que me desse o limite, o que não é muito adequado, porque os juros são altíssimos. Mas não é o caso. O nosso banco, a gente nem falou em cheque especial. Então, ele não pode permitir isso. Então, vamos aqui no método e fazer uma verificação. If valor for maior que o saldo, se ele for menor ou igual ao saldo, vamos fazer assim, então deixa sacar. Se não, a gente pode dar uma mensagem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer com retorno. Eu vou, se der certo, eu vou retornar uma mensagem de saque efetuado. Se não, saldo indisponível. Saldo insuficiente. Insuficiente. Beleza. Agora aqui, aí eu vejo que eu estou fazendo return. Não é obrigatório no PHP, mas é interessante também deixar explícito que eu estou retornando um string. Então eu faço 2 pontos string. Salvo aqui e venho aqui sacar. Então agora, o que acontece? O meu método sacar ele retorna um string. Eu vou colocar um echo aqui na frente. Ou vou colocar uma resposta. Criar uma variável resposta. E vou reutilizá-la aqui. E essa resposta eu vou ver aqui antes. Resposta, quebro linha. Tá, vou comentar aqui para a gente fazer uma coisa de cada vez. Então, vou comentar essa segunda parte. Nome do titular Fábio, saque efetuado. Então, é essa linha aqui, né? Escreveu a resposta do meu saque, é uma mensagem na tela, saldo atual 200. Né? Então, comecei com 500, é menor, estou tentando sacar 200, é menor que o saldo, então ele deixou e retornou a mensagem de saque efetuado. Mas se eu dou sequência ali, acabou a grana, né? Nem começou o final de semana, e aí eu tento sacar, não 300, eu quero 400. Vejam só, saque efetuado, 200, saldo insuficiente, 200. Então ele não sacou, né? Ele informou que o saldo estava insuficiente, a gente verificou o saldo atual, continuou os 200 e não efetuou o saque. Legal. Só que aí eu gastei todo o dinheiro no final de semana, recebi uma graninha no início da semana e quero depositar. Então vamos fazer a função depositar. Function depositar também um valor e já vou prever que
Não sei se vai precisar de um retorno. Vamos lá. Então, depositar, eu vou fazer que o meu saldo vai receber, então, mais um valor. Legal, muito bem. Acho que é isso. Vamos lá. Salvo. Gastei tudo, agora vamos depositar. Vamos fazer conta 1. Conta 1. Depositar. R$ 1.000. Recebi uma boa grana. Tá lá, milão. E vamos escrever o saldo atual. Vou escrever aqui. Depositando. Para dar uma quebrada no texto. Vamos lá. Né? Tentou sacar 2 vezes, não deu. Depositando. Tinha 200, depositou 1.000, 1.200. Show de bola, funcionou depositar. Só que ele também tem uma falhinha, né? Porque alguém poderia perceber a brecha nisso aqui, desenvolver um programa que ele, claro, seria estranho, mas que ele depositasse menos 500. O que ia acontecer? O saldo foi para menos 300. Então, para a gente evitar isso, que é estranho, mas que não está impedido e a gente não pode contar com a boa vontade e ideia das pessoas, a gente vai verificar se o valor a ser depositado é maior que zero. Vou nem colocar igual, né? Não faz sentido também depositar zero. Então, se é maior ou igual a zero, se é maior que zero, ele deixa depositar e também vai retornar uma mensagem depósito efetuado com sucesso. Posso ser efetuado, né? Eu não coloquei sucesso no outro, então não vai ter sucesso nesse também. Valor de depósito inválido. Muito bem. Os pontos e vírgulas aqui. E aqui a string. Mania de escrever string com S maiúsculo. Vamos lá. Agora vamos executar. Agora ele tentou sacar aqueles 500, depositar menos 500 e não ocorreu porque está os mesmos 200 aqui de saldo. Vamos só pegar a mensagem aqui. Resposta, poderia ser mensagem, né? Isso é melhor. E vamos escrevê-la aqui. ESP dá uma limpada na tela. Valor de depósito inválido, então segue o saldo com R$ 200. Então vamos depositar. Opa, me enganei no valor, 500. Agora depósito efetuado, saldo de 700. Agora sim, se eu quiser depois disso sacar 400, né? Tinha 500, saquei 300, ficou 200. Tentei sacar 400, não tinha saldo, fica os 200. Depositei 500, vai para 700. Saco 400, é para estar agora 300. Limpa. 300. Legal. Show de bola. Nosso banquinho já está bem adiantado. Só que ele ainda tem um problema. Que problema é esse? A gente fez os métodos depositar e sacar, só que eu ainda não impedi que ele faça isso aqui. Conta 01, saldo
igual a 10.000. E meu saldo foi para 10.000. Então, por mais que eu tenha feito os métodos, né, que fazem as minhas operações básicas de um banco, eu ainda não consigo obrigar que ele utilize o método, porque está liberado que eu utilize ou que eu acesse o atributo saldo diretamente. E isso não pode ocorrer. Como é que a gente pode evitar isso? Então vamos parar aqui o vídeo, dar uma respirada, vamos no próximo vídeo explicar e finalizar a aula de hoje.